Olá pessoal, aqui é o professor Germain. É bom estar com vocês novamente. A nossa primeira proposta de investigação artística para esse segundo bimestre de 2020 tem a ver com a arte de rua e seus discursos políticos e poéticos. E aí eu queria explicar melhor isso para vocês, para a gente entender bem né, onde a gente quer chegar com essa pesquisa, com esse trabalho. Bom, primeira coisa, gente, essa é uma proposta para a gente prestar atenção nos caminhos que nós fazemos cotidianamente. Eu sei que nós estamos em momentos de isolamento, nem é recomendável sair muito de casa, mas todas as imagens que eu vou mostrar para vocês, eu mesmo que tirei. Todas as fotografias foram tiradas por mim nos caminhos que eu faço aqui no bairro para resolver as coisas que eu preciso. Então, quando eu vou ao banco, quando eu preciso ir à padaria, ao mercado. Então, o que eu quero que vocês percebam, que a arte ela está conversando com a gente no espaço da cidade. E que a gente, ao olhar para a cidade, ao olhar para os muros, ao olhar para as fachadas, a gente também conversa com a arte, a gente também conversa com a cidade. Alguém decidiu se apropriar desses espaços urbanos e colocar uma fala, colocar um discurso por meio dos seus trabalhos artísticos. Então, o primeiro convite para vocês é para a gente ficar atento aos caminhos que a gente faz. Eu não estou pedindo para vocês irem em nenhum lugar que vocês já não vão cotidianamente. A ideia é que vocês só prestem atenção a esses caminhos que vocês já precisam ir. E que a gente converse com a cidade, que a gente converse com a arte que está colocada aí. Então vamos dar uma olhadinha em algumas imagens, algumas fotos que eu tirei. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de andar de bicicleta. E vou resolvendo tudo o que eu preciso, que eu consigo, eu tento resolver de bicicleta. Então vamos dar uma olhada para essa arte urbana, para essa arte de rua e começar a entender que discurso político, que discurso poético é esse. Então, por exemplo, olha, eu tirei essa fotografia porque eu gostei da estética que esse artista colocou. Não é um desenho super realista, mas atrás dessa banca de revista, né, aqui no centro da cidade, ele resolveu retratar um ciclista. Mas a visão que ele coloca pra gente não é uma visão tão comum. Então, eu acho que isso me chamou a atenção. Né? Esse ponto de vista com o qual ele resolve representar esse ciclista com essa sombra, brinca um pouco com essa nossa percepção. Então, esse foi uma foto que curiosamente estava passando e decidi tirar. Aqui, bem perto de casa, me chamou a atenção nesse muro cinza da estação de trem, essa frase, que é uma pergunta colocada no muro, com um personagemzinho ali, parece que refletindo, pensando um pouco. Quantas vezes morremos por dia? E a assinatura do artista ali, Iaco. Então percebem que ele deixa pra gente uma pergunta num muro. Qual é a resposta? Eu também não sei. Depende da nossa interpretação, depende do que estamos sentindo, depende do que entendemos com aquela pergunta. Mas vocês percebem que é uma pichação? Uma pichação que a gente chama de pichação poética, em que nessas letras pichadas no muro se propõe a criar um diálogo, uma conversa. Quantas vezes morremos por dia? O que será que ele quis dizer com isso? Nós conseguimos morrer mais de uma vez? Há diferentes tipos de morte? Há várias maneiras diferentes de morrer? A gente pode morrer e continuar vivo? São questões que talvez alguém que passe ali e está distraído ou está com um pensamento, né, mais tranquilo, pode de repente se propor a responder para si mesmo. Então vamos seguindo mais um pouquinho nessa viagem. A gente pode ver também no muro a brincadeira com as palavras, a poesia com as palavras. Então aqui, por exemplo, ele brinca com esse começo mar, martírio, martéria, maretério, mar terra, amar.
Ah, parece bobo, mas eu achei bonita essa construção. Essa construção que as palavras podem ter. Martírio, martéria, mar etéreo, mar terra, amar. É uma poesia, né? A gente nem tá para discutir o sentido, mas a gente pode ser movimentado, ser mexido também pelas palavras, pelas ideias que estão aqui presentes. Aqui, bem ali debaixo do viaduto da São João, eu achei interessante, até para a gente entrar na ideia desse discurso político que a gente está conversando, essa pichação que diz o seguinte, ó, entre aspas, máscaras cairão automaticamente. Então percebem que o artista, que é o mesmo que a gente tinha visto lá, então percebe que ele se apropriou de um outro espaço, de uma outra ideia, o personagenzinho, ó, tá aqui ainda, né? E ele tá tratando de um tema atual. Ele tá trazendo para esse muro uma reflexão que tem a ver com o momento que a gente vive. Então a gente vai começar a entrar nessa ideia de um discurso político, além de um discurso poético. Então a gente tem aqui as máscaras e a gente tem essa ideia: máscaras cairão automaticamente. Se eu tivesse aí junto com vocês, eu perguntaria para vocês: o que vocês entendem por essa frase? O que será que são essas máscaras cairão automaticamente? Será que é as máscaras que a gente está tendo que usar e que impede de a gente ver o rosto das pessoas e que às vezes é um pouco sufocante, às vezes que é difícil de falar, às vezes que é difícil de respirar? Será que essas máscaras que quando essa pandemia toda passar vão cair, a gente vai poder se ver livre delas? Será que de repente é outro tipo de máscara, uma máscara simbólica, uma máscara de honestidade, uma máscara de generosidade que às vezes as pessoas vestem? Que outras máscaras nós vestimos, além daquelas que estão cobrindo o nosso rosto por conta da pandemia? Não tem uma resposta, é só uma reflexão pra gente pensar. É o que me suscita essa imagem quando eu olho. E aí a gente vai seguindo. Olha, aqui uma outra pichação, num muro bem perto aqui de casa. Fique viva, fiquem juntas. Olha que apelo, olha que pedido. Para quem? Para quem será? Para quem se dirige? Fique viva, fiquem juntas. Não é? Que pedido é esse? Para quem é esse pedido? A gente pode pensar nisso juntos. Aqui, por exemplo, olha, também me chamou a atenção, muito colorido esse muro e um grito saindo da boca de alguém, e não é um grito qualquer, é uma bandeira, é uma afirmação: quem não luta tá morto. Quem não luta tá morto. Cada um vai ter um sentido para isso, que vai ter a ver com as suas próprias lutas, com as suas próprias crenças, com aquilo que enxerga, mas tá ali, tá estampado, tá conversando com quem tá passando. Quem tiver um pouquinho mais atento pode parar para se perguntar: qual é a minha luta? Eu tenho alguma luta? Eu luto por algo? Eu acredito em algo? Então percebe, gente, é essa conversa com os muros da cidade. É essa conversa com a arte que está presente ali, dialogando com as pessoas que transitam, que andam, como a gente, que é necessário andar, que precisamos sair de casa. Seja para pequenos trajetos. E olha, isso não precisa ser no centro, às vezes é no bairro, às vezes é ali perto. Olha aqui um tapume, um lugar que o pessoal estava reformando, e que o artista, o grafiteiro, muito rapidamente ali já colocou uma mensagem, já colocou uma ideia, já colocou, né, uma reflexão que tem a ver com uma luta, que tem a ver com um pedido, né? Então, é mais pra gente pensando tudo isso. Eu tô falando tudo isso, gente, porque vocês vão precisar fotografar com o celular de vocês. Então, qual que é essa primeira atividade? Vocês vão prestar atenção nesse caminho que vocês fazem todos os dias e vão escolher uma obra de arte urbana presente no muro, na fachada, no poste, na rua, que chamar a atenção de vocês, para vocês postarem para mim, postarem para o grupo e comentarem por que vocês escolheram. Então essa vai ser a nossa primeira pesquisa. E o ponto de partida é olhar para esse caminho.
A gente vai ter um tempo para fazer, não precisa fazer correndo. Em princípio, o convite é, vamos olhar para essa cidade, vamos olhar para esses discursos. Aqui, por exemplo, olha, também bem perto de casa, eu vi essa homenagem para alguém que está escrito o seguinte: foi por aqui, entre o samba e a sombra, um talento raro, inquieto e demasiado humano, que vi e sentia em um coração de ouro, transformando muros, esquinas, vidas e ruas. Nosso oceano cinza e vertical agora tem teu nome, com sua bandeira hasteada dançando com um sopro divino. Eu achei bonito esse texto, essa homenagem. E se vocês repararem aqui em cima, olha, tem a representação de alguém, e tem uma data de nascimento e uma data de morte. Então, provavelmente é uma homenagem para alguém que partiu recentemente, alguém que era um artista de rua, alguém que era um grafiteiro, que eu também não conheço, mas que foi ali por um tempo eternizado nessa homenagem, que foi importante para alguém. Curiosamente, a gente reparando na hora de preparar essa aula, é a mesma data do ano que eu nasci, 1982. Ou seja, eu completei 38 anos e provavelmente essa pessoa também partiu com a mesma idade que eu tenho hoje. Então tá ali, é uma conversa com cada um, né? Isso fez sentido pra mim. Pode ser que alguém passe e não veja sentido nenhum nisso. Beleza? Vamos continuar nossa viagem aqui então. Ó, então aqui também pode ser o lambe-lambe. O que é o lambe-lambe, gente? É uma técnica que a gente vai ver às vezes em trabalhos na cidade, nos muros, que é de colagem. Então a pessoa fotografa, ela imprime essa fotografia. E o lambe-lambe é porque a gente vai com uma trincha, um pincel e a cola e vai colando esse papel no muro. Como a gente colava um cartaz de propaganda nos postes, né? Aqueles caras dos lambes-lambes que iam lambendo o poste com a cola, assim, e o pincel para colar aqueles cartazes de propaganda, aquelas coisas. Então a técnica é essa lambe-lambe, porque a gente esfrega, né, o pincel com a cola em cima da imagem e fixa ela no muro. Então vocês viram? Olha, aqui dá pra gente perceber que é um papel recortado e colado, mas que fica uma impressão muito bonita, cria um contraste. A imagem também foi pensada, é uma dançarina. Ó, a gente, um pouquinho mais pra frente, num outro muro, eu tenho uma imagem dessa mesma série. Então, ou seja, provavelmente essa modelo fez várias fotografias, o artista pediu, né? E aí ele imprimiu ela em várias imagens e colou essa série pelos muros, né? Qual o sentido? Qual a ideia? Qual a provocação? Qual a poética que ele quis trazer dentro desse trabalho? São coisas pra gente pensar, tá bom? Bom, pessoal, aqui também tem uma questão que eu achei interessante de discutir com vocês. As portas dos banheiros também se constituem espaços de diálogo. Às vezes a gente vê muitas pichações nas portas dos banheiros, algumas de cunho mais erótico, né? Mas também algumas de discursos políticos. E aí eu vou mostrar para vocês, então, o que eu achei dentro de alguma porta de banheiro que por um acaso eu usei. Então aqui, por exemplo, alguém pegou sua caneta piloto, estava lá usando o banheiro e resolveu colocar uma ideia. Ó. Valeu, Moro. Fumo nos corruptos. Lula preso, viva. Morte aos usuários de drogas com um tiro de fuzil na cara. Povo lixo. Então percebe, gente? Olha, eu não tô aqui para julgar com vocês qual é o discurso correto e qual é o discurso errado, em que a gente deve acreditar ou em que a gente não deve acreditar. O que eu tô aqui é para apresentar para vocês que os discursos estão aí falando com a gente. As pessoas sentem a necessidade de colocar suas ideias. Então alguém acha que defende essa bandeira. Isso é um discurso político. A política a gente faz no dia a dia. É a nossa maneira também de demonstrar uma visão de sociedade que a gente quer. E a bandeira dele, de repente, é essa. Morte aos usuários de drogas com um tiro de fuzil na cara. Povo lixo. Tá ali, tá pra gente pensar, tá pra gente contestar, ou pra gente acreditar, ou pra gente reforçar. Beleza, gente?
Então, para finalizar e a aula também não ficar muito extensa, eu vou seguir aqui. Então, olha, curiosamente, recentemente fizeram esse grafite num muro aqui bem pertinho de casa. Então, vocês vão ver bem a imagem, que é uma brincadeira de cabo de guerra, né? Tem aqui um médico e uma enfermeira, ainda com uma capa de super-herói. Tem aqui a representação, né, do presidente, provavelmente o presidente Bolsonaro, e do coronavírus. E aí ainda tem aqui uma pergunta. Percebem como é uma arte bem provocativa? Qual lado da corda você tá? Lógico que ele tá pedindo para as pessoas se posicionarem, né? Mas ele criou essa divisão de forças entre os médicos, né, a medicina, os funcionários da saúde e a política e o próprio vírus, como se tivessem lados opostos. Isso é um discurso político. Eu não estou dizendo aqui para vocês que é uma verdade. Não é isso que vem ao caso. Eu estou dizendo que alguém teve a necessidade de estabelecer uma mensagem, um discurso político num muro. E um questionamento. Qual lado da corda você tá? Então, gente, eu posso nem concordar que é esse lado ou esse outro lado. Eu posso nem... Tanto que se vocês verem, e eu achei muito interessante, olha... A gente vai chegando mais perto, alguém já se manifestou. Olha, percebe como alguém está conversando com essa obra. Alguém colocou lá, fake news. Porque alguém não acreditou nisso. Alguém acha que isso aí também não tem nada a ver. Alguém acha que isso também é uma notícia falsa. Essa divisão de poderes. Então, alguém sentiu a necessidade de se colocar aqui. Ó, outra pessoa também colocou, ó, sempre desse. Então, alguém colocou, ó, aqui, quando viu a imagem do Bolsonaro e do coronavírus, alguém falou, eu tô desse lado. Né? Eu também. Então, gente, a gente tem que ter essa liberdade de se posicionar e também de interagir. Alguém teve a necessidade de ir lá e rabiscar em cima da obra do artista e falar, não, isso não é verdade, ou então, não, eu tô desse lado, e se posicionar. E também validar o seu próprio discurso, o que é muito interessante. Beleza, gente? Então, a gente vai seguindo. A atividade, então, vai ser o seguinte. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês vão nos seus caminhos, nos lugares que vocês andam, olhar para as artes urbanas, para as artes de rua, que estão nos muros do bairro, podem ser pequenas artes, pichações, mas que chamem a atenção de vocês, que tenham a ver com aquilo que vocês querem dizer. E aí vocês vão fotografar para me enviar e também vão comentar um pouquinho num pequeno texto do porquê vocês escolheram essa obra, que discurso tem para vocês, se vocês gostam e por quê, se acharam interessante e por quê, o que diz para vocês. Só que aí tem um detalhe, gente, vocês vão me enviar 2 fotos. Uma da obra, da imagem que vocês viram, e uma de vocês junto com a imagem. Porque isso é a garantia de que você está provando que você passou por essa imagem, de que você viu essa imagem, que você fotografou essa imagem. Então, para mim, isso vai ser muito importante. Beleza? A foto da imagem sozinha e a foto de vocês junto com essa obra, junto com esse grafite, junto com essa pichação que vocês acharem. Beleza? Não se esquecem que qualquer dúvida eu tô por aqui, é só me escrever e a gente vai conversando pelos grupos. Um grande abraço para vocês.